Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui trazendo mais um texto publicado na página dessa minha querida mana Elai Kumari Zouro, que traz sempre textos muito legais que eu adoro compartilhar aqui com vocês. Um texto de autoria desconhecida. Então, mas vamos lá. Achei legal para a gente fazer uma reflexão e ver em que ponto da nossa caminhada nós estamos. Vamos lá. Os 7 níveis de consciência em que uma pessoa pode estar. Primeiro, nível animalesco. Não pensa, apenas reage. Não tem autorresponsabilidade. Culpa tudo e todos pelos seus infortúnios. Tudo estressa, estraga o dia, vive entrando em atrito com as outras pessoas. Um exemplo de nível animalesco é um mendigo. Uma pessoa nesse nível chega a ter 70 mil pensamentos negativos por dia. Uau! Segundo, nível de massa. Segue a multidão, horário do pico, pensamento de massa. Todo mundo sai naquele horário, todo mundo segue a multidão. Terceiro, nível aspiracional. Deseja algo maior. Cansou de viver o que a massa faz. Não é possível que a vida seja só isso. Assim ela começa a aspirar algo melhor. Começa a atritar com pessoas em volta que estão cegas no nível de massa. Muitas vezes se sente sozinha porque ainda não está se relacionando com outras pessoas em níveis maiores. Quarto, nível individual, onde você vive o que pensa, defende seus pontos de vista, defende as suas ideias, para de dar ouvidos ao que os outros dizem, começa a afirmar suas conquistas, mesmo ainda não tendo de fato a posse. Quinto, nível de disciplina. É o nível mais difícil de ser conquistado dentro dos níveis de vibração. Quando ela consegue passar para esse nível, ela começa a realizar todos os seus sonhos, porque ela age, faz o que tem de ser feito, paga o preço. Muitas vezes vai doer muito, mas uma dessas suas dores, uma dessas duas dores, você vai viver a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Autodisciplina é a capacidade de dar um comando e fazer. Sexto, nível de experiências. Passa a viver os seus sonhos na prática. Começa a materializar os seus sonhos. Sétimo, nível de maestria. Responde, controla a si mesmo, não reage ao que acontece, ela responde, vai estar em uma vibração tão alta que ela vai começar a transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Ao invés de ter pensamentos negativos, ela terá somente pensamentos positivos. Automaticamente ela começa a atrair tudo o que deseja. Consciente de que ela é a única responsável pela sua vida, começa a materializar todos os seus sonhos. Ela pensa como um mestre. Tem disciplina, obviamente, ela vai viver essas experiências na sua vida. Vai sentir no subconsciente a certeza absoluta. Vai ter uma emoção de amor, paz e certeza, tendo ações de uma pessoa disciplinada, gerando exatamente o resultado que tem em mente. Conscientes da evolução, seguimos atentos, né? Que pena, autoria desconhecida. Vamos lá, gente. Lembrando aqui que uma vez eu vi um texto falando que nós temos, por exemplo, karmas diferentes nos nossos vários corpos, né? Corpo físico, etérico, corpo emocional, mental e espiritual. Eu posso ter já cumprido o karma de um determinado corpo e o outro ainda não. Então, lembrando que karma é aquilo que ficou no karma negativo, né? Aquilo que ficou acumulado em termos de experiências negativas, né? Que dizem respeito à nossa
falta de entendimento de uma situação. Então, muitas coisas podem estar se repetindo para que eu possa aprender naquele nível, né? Mas vamos comentar um pouquinho cada um. Primeiro nível animalesco, né? Não pensa, apenas reage, não tem autorresponsabilidade, culpa tudo e todos pelos seus infortúnios, tudo estressa, estraga o dia, vive entrando em atrito com as outras pessoas, né? Uma pessoa que está carregada de pensamentos negativos, não pensa, apenas reage. A reação automática, eu diria que está nesse nível mais animalesco, mas existe uma reação que seria uma resposta a uma determinada situação que pode ser pensada, aí não é bem uma reação, é uma resposta, né? Analisada, pensada e tomada a decisão de se colocar, muitas vezes em primeiro lugar. Aí não é reação, né? Quando existe uma reação animalesca, primitiva, normalmente a gente diz que ali tem um complexo, né? E então a reação vem instantaneamente. Quando eu tenho algum tempo para pensar, para esperar algum tipo de situação se resolver antes de eu dar uma resposta, não é uma reação primitiva. É bom entender isso. Segundo, o nível de massa, né? Segue a multidão, horário de pico, pensamento de massa, todo mundo sai naquele horário, todo mundo segue a multidão. O quanto nós estamos vivendo essa coisa da massa, né? O quanto, voltamos a dizer, né? A mídia influencia, cria pensamentos na nossa cabeça, cria necessidades que nós não temos, não é? E quando a gente percebe, estamos vivendo de acordo com essas regras, com essas ideias que foram plantadas na nossa cabeça e que não tem a ver com as nossas necessidades reais, não é? Então, em algum momento eu vou despertar. Isso é certeza absoluta. Terceiro nível, aspiracional. Deseja algo maior, cansou de viver o que a massa faz, não é possível que a vida seja só isso. Eu que sempre digo, né, pelo menos na numerologia, talvez aqui em vídeos, acho que mais do antigo canal, né, dizia sempre, temos as 3 perguntas do caminho espiritual: quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos fazer essas 3 perguntas, e dali começa o caminho do buscador, né? Buscando respostas em várias situações, em várias religiões, em várias filosofias, né? Até que a gente consegue encontrar muitas respostas dentro de nós mesmos, né? Assim ela começa a aspirar a algo melhor, começa a atritar com pessoas em volta que estão cegas no nível de massa. Muitas vezes se sente sozinha porque ainda não está se relacionando com outras pessoas em níveis maiores, né? Eu acho que quando a gente abriu o canal Dicas para uma Boa Ascensão, antes da pandemia, antes de tudo aquilo que a gente veio a descobrir, né, na sequência, a gente tinha muito esse sentimento, né, de estarmos sozinhos, de estar falando para as paredes, né? Logo no início da pandemia, quando a gente passou a trazer aí informações importantes para todos vocês, quem me acompanha do outro canal, né? O outro canal que tinha muito mais visibilidade do que esse meu, até porque eu não tenho grandes aspirações com o canal, né? Na verdade, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu não tenho nenhum tipo de pretensão com o canal, né? Vem quem quer, que eu falo sempre isso. Quem precisa ouvir aquilo que eu tô falando, né? Então, naquele momento, a gente se sentia muito sozinho, porque a gente queria falar para as pessoas, né? Tudo aquilo que nós estávamos enxergando, aquelas verdades que estavam escondidas, né, por toda a Matrix, e que nós fomos revelando aos pouquinhos para vocês, né, ao ponto aí de ficarmos com quase, sei lá, 25 mil inscritos, né,
E aí, quando o canal caiu, ok, cada uma seguiu o seu caminho, né? E eu tô aqui agora. Mas vamos lá. De qualquer maneira, a gente vai encontrando pessoas que têm os mesmos pensamentos, né? Os mesmos desejos, que têm a mesma filosofia de vida, que têm o mesmo Dharma, né? E que pertence à nossa família de almas, como eu sempre digo, a nossa mônada. Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Não vamos mais entrar em atrito, porque eu acho que chega um momento, como também já falei em vários vídeos, que a gente não tem mais que defender a nossa ideia. Cada um tá num ponto, ok, tá caminhada, vamos lá. Uma hora a outra pessoa vai conseguir chegar, né, alcançar aquilo que nós estamos falando. O nível individual, onde você vive o que pensa, defende seus pontos de vista, defende as suas ideias, né? Para de dar ouvidos ao que os outros dizem. Começa a afirmar suas conquistas, mesmo que ainda não tenha de fato a posse, né? Eu acho que a gente vai se tornando muito mais consciente daquilo que a gente quer e daquilo que a gente pode, não é? Nível de disciplina, acho que aqui é o mais difícil, de verdade. É o mais difícil de ser conquistado dentro dos níveis de vibração. Quando ela consegue passar para esse nível, ela começa a realizar todos os seus sonhos, porque ela age, faz o que tem de ser feito, paga o preço. Muitas vezes vai doer muito, mas uma dessas duas dores você vai viver, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A autodisciplina é a capacidade de dar um comando e fazer, né? Quando nós vamos ficando autoconscientes, tendo o que eu chamo sempre de integridade consciencial. A partir de determinado momento, muitas coisas na minha vida eu não posso aceitar, porque vão contra aquilo que realmente eu trago como verdades para mim, pelo menos nesse momento. Pode ser que essa verdade mude lá na frente, mas nesse momento é algo que norteia a minha vida, que tem bases espirituais, que tem bases éticas, né? De repente alguém tem uma atitude que não condiz com isso, eu não posso aceitar. Não posso. Eu posso entender que a pessoa está num outro nível, ok? Posso não ficar mais debatendo com ela, tentando defender minhas ideias, porque respeito o nível que a pessoa está e que ela não está alcançando aquilo que eu estou falando, ok? Às vezes demora um pouquinho cair a ficha, né? Mas, ok, mas eu não posso me violentar, né? Naquilo que é o mais sagrado para mim, que é a minha consciência, aquilo que eu penso, aquilo que me torna quem eu sou. Eu não posso ir contra isso, né? Se é algo que me acrescenta, que expande a minha consciência, eu vou abrir para uma reflexão, ok. Mas se não, eu não posso aceitar, não é? Então, e assim a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? E ele fala que a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, eu acho que a gente se arrepender é muito triste, né? Porque se arrepender significa que realmente a gente não teve domínio, não é? Sobre aquela situação. Nem sempre a gente tem, né? Controle é uma ilusão, mas eu digo domínio sobre nós mesmos, né? E quando eu já tenho consciência, ok. Quando eu me arrependo de algo que está lá atrás no meu passado, eu não posso me arrepender. Eu posso tornar consciente aquilo e pensar que com a consciência que eu tenho hoje, talvez eu fizesse outras escolhas, ok. Mas de verdade, não dá para avaliar a situação de hoje, ou melhor, de ontem, com a cabeça que eu tenho hoje. A gente já falou também várias vezes sobre isso. Então, é isso, né? Vamos lá.
Nível de experiências, passa a viver os seus sonhos na prática. Começa a materializar os seus sonhos. A gente tem que estar num nível de excelência, de vibração, para que isso possa acontecer. Nesse momento, gente, tem sido difícil, né? Porque eu tenho falei aí no vídeo do convite à nave prateada. Os trabalhadores da luz estão sendo muito solicitados e o bombardeio das trevas é uma coisa absurda que faz com que a gente não consiga se manter na nossa vibração e, obviamente, estamos aqui na terceira dimensão, na materialidade, ainda temos pontos negativos de apoio à inferioridade, infelizmente, né? E temos um ego que precisa ser trabalhado, mesmo sendo almas missionárias, estando a serviço da hierarquia espiritual, mas mesmo assim, né? Então vem as bordoadas, como eu digo, vem a porrada que leva você lá para trás. E às vezes a gente fica ali uns dias remoendo. Depois vamos compreendendo as situações por um outro ângulo, o que eu tenho que aprender com isso, o que eu fiz, né? De que forma eu atraí. Então vamos lá, vamos fazendo o entendimento para não atrair mais aquela situação. E vamos embora, né? Então, só completando aqui, quer dizer que se a gente não tá tão bem, os nossos sonhos não vão acontecer. Infelizmente, eu tenho que estar numa energia tinindo de felicidade, de plenitude, de consciência para que os sonhos se realizem de verdade, né? Já vivi muito nessa energia, de fato, muita coisa aconteceu. Mas depois, né, com a mudança da vida, tudo vai trazendo testes e aprendizados e vamos lá. Uma hora a gente chega lá de novo, né? E sétimo nível da maestria, responde o que eu disse. Responde, não engole, não fica mais sem falar, não quer mais que o silêncio fale por si, né? Coisa que a gente sabe que não resolve, que não funciona, né? Controla a si mesmo, não reage ao que acontece. Quando existe um tempo entre o que me aconteceu e a minha reação, não é reatividade, que é uma coisa impulsiva, né? Compulsiva, não dá tempo de pensar, pá, falei, né? Aí tá no nível lá da primitividade. Ela responde, vai estar em uma vibração tão alta que ela vai começar a transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Então, eu vou estar tão consciente de mim mesma que isso vai ser um treinamento, né? E que devagarzinho esses pensamentos positivos vão substituindo os pensamentos negativos, né? Os positivos substituindo os pensamentos negativos. E automaticamente ela começa a atrair tudo o que deseja, consciente de que ela é a única responsável pela sua vida. Começa a materializar todos os seus sonhos. Ela pensa como um mestre, tem disciplina. Obviamente ela vai viver essas experiências na sua vida, vai sentir no subconsciente a certeza absoluta. Vai ter uma emoção de amor, paz e certeza, tendo ações de uma pessoa disciplinada, gerando exatamente o resultado que tem na mente. É isso. Um dia a gente chega lá, acho que ainda falta um pouquinho, né? Mesmo também na mestria a gente tem aí os degraus e o mestre que está começando a trabalhar na sua mestria, é chamado mestre do jardim da infância, segundo Joshua David Stone, esse psicólogo maravilhoso que escreveu acho que 11 livros falando sobre o processo de ascensão. Já desencarnou, está no plano espiritual fazendo seu trabalho, né, de lá. E então ele chamou de mestre no jardim da infância, ou do jardim da infância, não lembro. Ou seja, estamos também aprendendo a caminhar como mestres, já tendo adquirido as virtudes da mestria, mas agora colocando em prática. E o mundo vem e
pau em cima da gente. Não tem como, né? E devagarzinho a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Acho que quando a gente aprender, já vamos embora, né? E sempre digo, quando eu for, vou estar muito feliz. Não chorem por mim, de verdade. Mas é isso aí. Vamos fazer uma reflexão profunda e pensar, né? Em termos emocionais, em termos físicos, em termos mentais, em termos espirituais. Em qual nível será que eu estou? Será que eu preciso tentar controlar um desses níveis mais do que os outros? É uma boa pergunta. E encontrar a resposta é um caminho para o nosso aperfeiçoamento, certo? Vamos lá. Qualquer dúvida, estou por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.